As letras, os temas, o jeito de encarar o mundo. Os tropicalistas faziam uma música que unia o antigo e o novo da cultura brasileira, que misturava Coca-Cola com acarajé, Carmen Miranda com Beatles. Ouça só um trecho da letra de Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. Eu abro uma Coca-Cola, ela pensa em casamento. Reparou na letra? Viu como ela mostra, através de flashes, de imagens fotográficas, o que pensa o personagem, o que ele sente, o seu jeito de olhar o mundo? Assim era o tropicalismo. Olha lá, os tropicalistas eram bem diferentes dos estudantes da Uni e do CPC. Ah, completamente. Nas roupas, nas letras das músicas, na postura política, eles estavam procurando uma outra estética, né? Como assim? Eles eram contra a arte engajada, a estética revolucionária? Não sei se eles eram contra, mas o que eles achavam é que a arte engajada se preocupava muito com a transformação social, entendeu? E justamente por isso se preocupava pouco com a linguagem, com a estética em si. Peraí, mas como assim, Vicente? Explica melhor isso. É que os artistas intelectuais tinham mesmo como preocupação maior a questão da transformação, da conscientização social. Para os engajados, a arte, de uma forma geral, devia estar sempre a serviço de um projeto político mais amplo, que era o de conscientizar a população sobre os problemas sociais do país e depois partir para a revolução. Ô Vicente, os tropicalistas não queriam mudar a sociedade? Queriam, mas não a partir da política como queriam os engajados, entendeu? Para os tropicalistas, essas mudanças viriam a partir de uma crítica mais forte sobre os comportamentos, sobre os costumes, entendeu? E dá pra ver isso no próprio trabalho deles, que era muito mais agressivo, muito mais debochado, muito mais irônico do que o trabalho dos engajados, né? Ah, então é por isso que eles usavam essas roupas todas espalhafatosas, os cabelos compridos e ainda faziam coisas que não eram comuns para a época. Apesar do comportamento e das ideias tropicalistas terem chocado muito o Brasil naquela época, tudo isso não era uma exclusividade do nosso país. O movimento tropicalista tinha tudo a ver com outro movimento que crescia em vários outros países, o movimento hippie. O movimento hippie defendia a revolução individual, criticando os valores consumistas da sociedade industrial. Em vez de brigar violentamente pelas suas ideias, pegar em armas e promover revoluções, os hippies pregavam a paz e o amor. São essas ideias, as ideias defendidas pelo movimento hippie, que chegam aqui no Brasil através dos tropicalistas. Agora, você percebe como são diferentes os pensamentos dos estudantes que defendem a arte engajada e dos tropicalistas? Olha só, enquanto os engajados estão mais preocupados com a transformação social do que com a linguagem, os tropicalistas tentam superar o nosso subdesenvolvimento através de uma linguagem crítica. Como você vê, esses dois enfoques diferentes mostram, no fundo, a riqueza cultural de uma época, dos anos 60. Uma época em que a cultura tinha que driblar a censura e a repressão do regime militar. Uma missão quase impossível, que o jornal O Pasquim desenvolvia com muito humor e grande criatividade. Fundado em 1969, o Pasquim marcou época e criou um novo estilo de comunicação. Usando de muito humor e ironia, os editores conseguiam dizer o que queriam sem brigar diretamente com os militares. Olha, é bom lembrar que naquela época o AI-5 dava ao governo controle total sobre a sociedade. Por isso, tudo tinha que ser muito bem pensado antes de ser dito ou escrito, pois o governo tinha o poder de censurar, proibir e reprimir. Bem, mas a inteligência e a criatividade dos jornalistas e humoristas que compunham a equipe do Pasquim, com suas ironias, metáforas e tiradas bem-humoradas, conseguiram driblar a censura. E o humor das suas páginas acabou se revelando como uma das melhores armas que combateu e criticou a ditadura militar. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que durante os anos 60, dois movimentos culturais predominaram no Brasil. O dos intelectuais e estudantes engajados, que acreditavam que só a revolução poderia mudar o país. E o tropicalismo, que fazia uma crítica dos comportamentos como caminho para a mudança social. E por fim você viu de que maneira o humor se transformou num instrumento para driblar a censura militar. Mas o que será que aconteceu com a cultura brasileira na década seguinte, na década de 70? Será que ela se engajou por completo ou foi buscar inspiração no ideário tropicalista?